Montanhesa, a rádio que você ouve, a rádio que você fala. Montanhesa, a sua rádio. E o programa Consulta o Doutor agora tem parceria com o programa de extensão da UFV Medicons Medicina Consciente, do Departamento de Enfermagem e Medicina da Universidade Federal de Viçosa. A coordenação do Dr. Rodrigo, médico nefrologista e professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. E hoje nós vamos conversar com o médico otorrino laringologista, o Dr. Flávio Cassimiro. E o primeiro assunto que iremos tratar com ele é sobre as urgências na área de um otorrino laringologista. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, em se tratando de urgências na área de um médico otorrino laringologista, o que você pode destacar para nós? A gente tem várias urgências, né? As mais comuns são os corpos estranhos, sejam eles inanimados ou animados, né? Seriam os insetos ou outros objetos que às vezes as crianças colocam muito no nariz, na garganta, no ouvido. E a gente também tem uma urgência muito comum, que são os sangramentos nasais, sangramentos no ouvido. São bastante frequentes. E que orientação, doutor Flávio, você pode passar aos nossos ouvintes? Bom, na época de verão, como eu falei, é muito comum entrar inseto no ouvido. O pessoal mora na zona rural, entra pernilongo, entra aquelas bruxinhas, entra formiga, entra de tudo. E primeiro eu vou falar o que não deve fazer. É tentar tirar colocando objeto, cotonete, grampo, chave, porque as pessoas geralmente machucam muito mais o ouvido do que propriamente conseguem remover o inseto. Então uma dica simples, é fácil de fazer, costuma melhorar demais, é pingar no ouvido quando você tem um animal, um inseto geralmente dentro do ouvido. Você pinga umas 2, 3 gotinhas de óleo mineral, pode ser óleo de cozinha, pode ser azeite, né? Quando você pinga esse óleo, vão acontecer 2 coisas boas. Primeiro, geralmente o inseto para de mexer, que é o que geralmente incomoda mais a pessoa, o objeto. Às vezes um inseto batendo asa dentro do ouvido é uma coisa desesperadora. Então você pinga ali o óleo, a asa não consegue bater, aquela formiga ela não consegue mais ficar andando lá dentro do seu ouvido. Então o paciente já tem um conforto ali muito grande. E depois, com o óleo, ele propicia o quê? Um deslizamento daquele inseto. Muitas vezes o inseto sai sozinho, deslizando ali, escorrendo pelo óleo. Depois que você colocou o óleo, aí sim, você vai procurar uma assistência médica. Se você tiver acesso a um otorrino, ótimo. Se você não tiver acesso ao otorrino, você vai no hospital. Agora, quando você coloca, geralmente criança, né, coloca um objeto inanimado dentro do nariz, dentro do ouvido, que é também muito comum, né? Criança coloca muita feijão dentro do nariz, milho, espuma. A recomendação principal é não tentar tirar. Não tentar tirar. Leva pro hospital, né? Como eu falei também, se tiver acesso a um otorrino, melhor ainda, porque vai tentar tirar, muitas vezes você vai empurrar o objeto para dentro. É muito comum, às vezes a criança coloca lá um feijão dentro do ouvido, a mãe vai tentar tirar com uma pinça, uma coisa assim. Além de machucar o ouvido, você empurra o feijão ou empurra o outro objeto, o que vai acontecer? Muitas vezes você perfura o tímpano da criança, causando uma lesão irreversível. E um procedimento de remoção de corpo estranho para um especialista é uma coisa que ele faz em 2 segundos, rapidinho e muito tranquilo. Então, não tentar bancar o herói e tentar tirar sozinho. Agora, existe o problemão também, que é o tal do espinho, né? Espinho de peixe. O espinho de peixe que a gente vai ver muito comum também, mais frequente na época de Semana Santa, né? Por causa da Sexta-feira da Paixão. É muito frequente também. Eu costumo falar para 2 recomendações. A gente que trabalha nessa área, a gente pede às mães que evitem dar peixe para a criança. Muitas vezes a pessoa fala assim, vou comprar um filé que não tem espinho. Dificilmente não tem espinho nenhum, sempre tem um espinhozinho. E a criança, depois, para a gente tirar esse espinho de peixe da garganta, é complicado. Então, assim, de preferência, você vai dar um peixe para a criança comer. Depois que essa criança vai ter uns 6 anos, por aí, é mais seguro. Antes é muito perigoso. Outra coisa também que acontece demais são as pessoas que usam dentadura.
A pessoa que usa dentadura deve tomar um cuidado triplicado para comer peixe. Porque a pessoa põe a carne de peixe na boca, a dentadura não faz o paciente sentir aquele espinho machucando, e aí ele engole aquilo ali e vai agarrar já lá embaixo. Então, principalmente os idosos que usam dentadura, muito cuidado ao comer peixe. Doutor Flávio, e com relação ao sangramento no nariz e no ouvido, qual a orientação que você pode passar aos nossos ouvintes? Sangramento no ouvido muitas vezes acontece em crianças, e foi bom a gente falar sobre isso, porque as mães ficam desesperadas quando vê sangue saindo dentro do ouvido. 99% dos sangramentos de ouvido são secundários a uma infecção, uma otite comum. Então o que acontece? O tímpano rompe ali um pedacinho mínimo e ele é muito vascularizado. Então sai às vezes muito sangue, as mães ficam desesperadas. Não é motivo de desespero. É só se acontecer isso, procurar o otorrino. Não precisa sair de casa de madrugada para procurar o otorrino. Não precisa sair desesperado. No outro dia pode procurar o médico. Sangrou o ouvido, provavelmente está infeccionado. Não deixa molhar o ouvido, é a recomendação que eu dou. Relação ao sangramento de nariz, a gente pode separar em 2 tipos de sangramento. Você tem aqueles em criança e tem em adulto. Criança, 90% das vezes, é um sangramento que ocorre na ponta do nariz ali, logo assim, no septo nasal, mas logo na entradinha do nariz. Então a mãe tem que comprimir aquele nariz, aquela fossa nasal que está sangrando. Então pega um paninho, comprime por fora, deixa comprimido o nariz uns 10 minutos, que para de sangrar geralmente. 90% das vezes param de sangrar, tá? Então não adianta colocar gelo na testa, não adianta mandar deitar, cheirar álcool, colocar compressa de álcool. As pessoas fazem inúmeras coisas e muitas vezes não fazem o que é mais eficaz, que é simplesmente apertar aquela fossa nasal que está sangrando, e apertar por um período 5 a 10 minutos geralmente resolve. O adulto, quando sangra o nariz, se ele apertou o nariz, não parou de sangrar, aí pode ser um sangramento mais posterior, que a gente fala, mais para trás do nariz. Aí pode estar relacionado à pressão alta, pode estar relacionado ao uso de medicação, que às vezes, por exemplo, paciente que toma aspirina, raleia o sangue, né? Vamos falar assim, propicia o sangramento nasal. Então esse adulto, se ele apertou o nariz, não parou de sangrar, é bom ele procurar o hospital para dar uma conferida na pressão e, se for o caso, chamar um otorrino. Doutor Flávio, agora a questão do som alto para criança, qual que é a sua opinião? Bom, som alto para criança ou para adulto faz mal para qualquer um, né? Então, assim, o som, a gente é difícil medir, mas a gente não pode se expor a sons acima de 80 decibéis. Então, Porque a gente vê, às vezes, casas mesmo, os pais vão, colocam aquele som alto, a criança pequena ali no meio daquele som, ouvindo aquele som alto. É prejudicial, não é? É prejudicial. O som alto, ele pode provocar lesões irreversíveis de audição, tá? E sem contar que, para uma criança, vai aumentar muito a irritabilidade dela ali, com certeza. Até mesmo na grande festa, o som muito alto, os pais levam a criança para a festa também. Chega lá, o som... É perigoso. O som, independente, como eu falo, independente se é para criança ou para adulto, se ele está muito alto, ele pode provocar lesão no ouvido. E para uma criança é pior ainda, né? Muito pior, né? Para a criança é pior porque está mais frágil ali. Agora, é interessante a senhora falar sobre isso, porque essa lesão de som alto, ela é irreversível. Se ela atinge o nervo auditivo, que muitas vezes acontece, ela é irreversível. E a pessoa, além de ter uma perda auditiva, por causa da exposição ao som, ela ganha de brinde um zumbido, que muitas vezes vai acompanhar o resto da vida e vai incomodar ela o resto da vida. E não tem cura esse zumbido e não sai? Não vou falar que não tem cura, mas é muito difícil acabar. Doutor Flávio, então nada de ir atrás do trio elétrico, nem de levar criança junto? Nada de ir atrás, próximo ao trio, pode ir bem atrás do trio elétrico. Bem atrás, né? Bem longe, né? E criança mais longe ainda, de preferência. Não só trio elétrico, né? Caixas de som... carros com som muito alto, nada de se expor a esse tipo de ruído. Doutor Flávio, uma outra dúvida que a gente tem muito é a respeito da higiene do ouvido. Como deve ser feita? Foi ótima pergunta isso. Assim, a gente brinca muito com os pacientes, fala que a maneira certa do paciente limpar o ouvido é com o cotovelo.
Ou seja, não tem jeito, né? Porque a limpeza de ouvido ela deve ser feita com o médico, de preferência otorrino. Porque para tirar aquela cera ali, muitas vezes o paciente vai tentar usar cotonete, ele vai tirar 5% e vai empurrar 95%. Então, assim, toda vez que a gente vê o paciente tentando limpar o ouvido, ele vai, na grande maioria das vezes, vai se prejudicar. E se aquela cera ali está dura, vai machucar o ouvido, pode perfurar o tímpano por causa dessas tentativas de remoção. Então, o ideal é procurar o médico. Mas e o cotonete? Onde é que entra o cotonete nessas alturas? O cotonete, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não foi feito para colocar dentro do ouvido, ali no canal auditivo. Ele foi feito para limpar externamente aqui a orelha. Né? Então, assim, é uma coisa muito mal utilizada. Você vê mãe limpando dentro do ouvido de criança, você vê crianças limpando o ouvido sozinho. Não se deve fazer isso. Não, o cotonete é só aqui para a orelha, aqui por fora, na parte externa, tá? A pessoa começa, às vezes, a querer limpar demais o ouvido. Quanto mais usa cotonete, mais o ouvido vai coçar. Entendeu? Então fica um ciclo vicioso, porque quando você limpa o ouvido com cotonete ou com outra coisa qualquer, você provoca uma descamação no ouvido. Então aquilo dá uma coceira que não melhora nunca. Então, assim, a pessoa tem que evitar. Então, dentro do ouvido, só o cotovelo mesmo. E quando é que a pessoa pode sentir que o ouvido está sujo, então? Olha, tem alguns sinais. Primeiro, a pessoa percebe que a audição está um pouco abafada, né? A pessoa começa a ver televisão mais alto, os colegas começam a reclamar. A pessoa, quando às vezes vai tomar banho, entra água ali naquele ouvido com cera, incomoda. Às vezes dá um barulho, dá um zumbido. Então, sentiu isso, é uma suspeita. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não é bom, então, ninguém passar o cotonete dentro do ouvido. E essa cerinha que fica na ponta, como é que faz com ela? Superficialmente você pode tirar para não ficar uma coisa feia, anti-higiênica, mas superficialmente, nada de introduzir lá dentro. Cotonete, a gente fala cotonete, mas as pessoas introduzem, por incrível que pareça, chave, grampo, cabo de pente e só causa problema. Não pode colocar nada lá dentro. Doutor Flávio, só mais uma pergunta para encerrarmos o nosso programa de hoje. Quanto mais idade a pessoa tem, mais sujeira teria o ouvido? Não, essa relação não existe. Isso é uma questão de propensão da pessoa. Então, você tem crianças que formam muita cera no ouvido e você tem adultos, idosos, que não têm cera praticamente nenhuma. Não tem a ver com a idade, não. É questão de pele ali, da pele do conduto do ouvido. Doutor Flávio, foi um prazer falar com você. Muito obrigada pela sua atenção. Nada, estão às ordens. E hoje nós conversamos com o médico otorrino laringologista, doutor Flávio Casemiro.